Imagine o crânio humano não como uma estrutura estática e silenciosa, mas como um palco de engenharia biomecânica extremamente sofisticada. No centro deste drama, encontramos a articulação temporomandibular, a nossa ATM. Para compreendermos a clínica, precisamos primeiro visualizar essa articulação como um sistema sinovial, bicondilar e, acima de tudo, interdependente. Ao observarmos a vista lateral do crânio, notamos o encontro preciso entre o osso temporal e a mandíbula. Esta última não é apenas um osso isolado, mas uma alavanca poderosa, cujos côndilos, se projetados em um plano superior, formariam um ângulo de aproximadamente 160 graus entre si. Esse alinhamento angular é a fundação para a distribuição de forças mastigatórias e para a estabilidade do sistema estomatognático. O verdadeiro protagonista dessa dança biomecânica, no entanto, é o disco articular. Pensem no disco como um mediador diplomático, um amortecedor fibrocartilaginoso que se posiciona estrategicamente entre a fossa mandibular e o côndilo. Ele divide a articulação em dois compartimentos, permitindo que a mandíbula realize movimentos que desafiam a mecânica simples. Em uma posição de intercuspidação máxima, quando os dentes estão cerrados, o disco deve estar perfeitamente centrado. Se esse mediador se desloca, o diálogo entre o crânio e a mandíbula torna-se ruidoso, surgindo os estalos que ouvimos na prática clínica. Para garantir que essa estrutura não se perca no espaço, o ligamento lateral atua como um sentinela vigoroso. Com suas fibras oblíquas e horizontais, ele limita a retrusão excessiva e guia o côndilo durante a abertura. É uma arquitetura de contenção e liberdade. Entram então os músculos, os motores desse sistema. O masséter e o temporal são os titãs da elevação, capazes de gerar pressões imensas. O masseter, com sua força bruta, e o temporal, com sua precisão direcional, trabalham em harmonia para fechar a boca. Contudo, a elegância do movimento reside na translação. É aqui que os músculos pterigoides laterais e mediais assumem a batuta. O pterigoide lateral é o maestro da protrusão. É ele quem puxa o complexo disco-côndilo para frente durante a abertura da boca. Ao avaliarmos um paciente, devemos observar as duas fases da abertura oral: a rotação inicial, que ocorre nos primeiros milímetros, e a translação tardia, onde o côndilo desliza sobre a eminência articular. Se esse deslizamento não for simétrico, o clínico verá desvios e deflexões que denunciam um conflito biomecânico silencioso. Cada excursão lateral, cada movimento de trituração exige uma coordenação neuromuscular impecável entre a arquitetura óssea e os tecidos moles. Sem essa estabilidade funcional, a dança se rompe, transformando a mastigação em um campo de batalha para a ATM. Imagine agora o cenário de um campo de batalha invisível, onde o inimigo não usa farda, mas se esconde no estresse acumulado e nas sutilezas da má postura cotidiana. Entramos no território das disfunções temporomandibulares, a DTM, que não deve ser encarada como uma patologia isolada, mas como um drama complexo e multifatorial. É o resultado de uma tempestade perfeita entre fatores estruturais, oclusais, neuromusculares e principalmente psicológicos. O bruxismo surge aqui como o vilão silencioso dessa nossa narrativa clínica. Enquanto o paciente acredita estar em repouso durante o sono, seu sistema estomatognático entra em uma atividade parafuncional exaustiva, gerando forças horizontais devastadoras que a estrutura dental não foi projetada para suportar. O resultado é um ciclo vicioso de fadiga, espasmos e microtraumas que transformam o ato de acordar em um despertar de dor. Como clínicos, nosso desafio primordial é a investigação diagnóstica. Estamos diante de uma DTM de origem miogênica ou artrogênica. Na DTM miogênica, que prevalece estatisticamente entre os 15 e 40 anos, a hiperatividade muscular reina absoluta. É a musculatura, especialmente o masseter e o temporal, reagindo a tensões emocionais e hábitos parafuncionais diurnos, como o apertamento dentário. Já na DTM artrogênica, o campo de batalha se desloca para dentro da cápsula articular.
Aqui, o raciocínio clínico deve focar nas limitações da abertura bucal, nas crepitações e nos desvios acentuados da mandíbula para o lado afetado, sinais claros de que a harmonia entre o côndilo e o disco articular foi rompida. É fascinante notar como essa desordem possui uma predileção de 5:1 no público feminino, o que nos obriga a considerar também as influências hormonais e sistêmicas. Mas não podemos encerrar essa análise sem olhar para o pescoço do nosso paciente. A postura de cabeça para frente, tão comum na era dos smartphones, atua como um sequestro biomecânico da mandíbula. Ao avançar a cabeça, criamos uma tensão passiva nos músculos supra- e infraioideus, que puxa a mandíbula inferior e posteriormente. Esse deslocamento altera a posição de repouso do côndilo dentro da articulação, forçando o sistema a trabalhar em uma desvantagem mecânica constante. É essa conexão íntima que explica por que a dor na face frequentemente caminha de mãos dadas com a cervicalgia e a cefaleia tensional. Entender esse campo de batalha significa compreender que o estalo articular ou o ponto gatilho no masseter são apenas as cicatrizes visíveis de um sistema que faliu em sua tentativa de compensar o estresse, a má postura e o desequilíbrio cinético funcional. Agora que compreendemos o campo de batalha, precisamos vestir o jaleco de detetive e iniciar a investigação diagnóstica. O raciocínio clínico na DTM não é um palpite. É uma construção meticulosa que começa antes mesmo de tocarmos no paciente. Utilizamos o padrão ouro, o RDC/TMD, que não é meramente um formulário burocrático, mas um mapa que nos guia através da neblina da dor orofacial. Começamos com a anamnese, ouvindo o que o paciente não diz. Há quanto tempo essa dor se instalou? Ela é uma visitante indesejada que aparece e desaparece ou uma inquilina permanente que reside nas bochechas e nas têmporas? Investigamos as últimas 4 semanas como se examinássemos evidências em uma cena de crime biomecânico, buscando correlações entre a intensidade da dor e os hábitos cotidianos. Ao observarmos a face, a classificação de Engel nos revela a arquitetura da mordida. Um paciente classe 2, com aquele perfil de mandíbula retraída, muitas vezes apresenta uma postura cervical compensatória, tentando encontrar equilíbrio em um sistema desajustado. Já o classe 3 nos mostra um prognatismo que altera todo o vetor de força dos músculos elevadores. Essa morfologia dita o ponto de partida do côndilo dentro da fossa mandibular. Mas o diagnóstico ganha vida quando nossas mãos entram em cena. A palpação minuciosa é uma arte técnica. Ao pressionar o masseter, buscamos pontos de gatilho que podem estar disparando dores referidas. Sentimos a densidade de um músculo que esqueceu como relaxar. No temporal, esse leque de fibras que abraça o crânio, identificamos a origem de muitas cefaleias tensionais, que o paciente, frustrado, tentava tratar apenas com analgésicos. A investigação prossegue para o interior, onde os pterigóideos medial e lateral guardam segredos sobre a lateralização e a protrusão. A palpação endoauricular, posicionando gentilmente o dedo no conduto auditivo, permite-nos sentir a dinâmica do côndilo em tempo real. É nesse momento que o estalo articular deixa de ser apenas um ruído e se torna uma assinatura biomecânica de um disco que está sofrendo um descompasso. Analisamos a abertura bucal não apenas pela amplitude, mas pela qualidade do trajeto. A mandíbula desvia para o lado? Ela faz um S, indicando uma incoordenação neuromuscular. Se a abertura é limitada, estamos diante de uma trava articular ou de um espasmo muscular protetor. O diagnóstico fisioterapêutico nasce dessa integração. Cruzamos a história clínica do RDC, a estrutura oclusal de Engel e os achados cinético-funcionais da palpação. É a transição do o que dói para o porquê dói, transformando sintomas isolados em um plano de reabilitação lógico, humano e profundamente técnico. Chegamos ao ato final da nossa jornada clínica, o momento em que transformamos o raciocínio diagnóstico em arquitetura de movimento e alívio. Após desvendarmos os mistérios das dores e dos estalos, entramos na fase de intervenção.
onde a fisioterapia assume o papel de mediadora de um tratado de paz entre o crânio e a mandíbula. Imagine que estamos diante do paciente e nossa primeira ferramenta não é um equipamento, mas as mãos. A terapia manual aqui não é uma simples massagem, é um diálogo cinético profundo. Ao realizarmos a palpação e a liberação miofacial do masseter e do temporal, estamos, na verdade, enviando um comando de relaxamento para um sistema que esqueceu como descansar. Quando colocamos as luvas e acessamos os pterigoideus por via intraoral, estamos entrando no epicentro da tensão, desativando pontos gatilho que mantinham o côndilo mandibular em uma prisão de hiperatividade. Mas um clínico experiente sabe que a mandíbula nunca caminha sozinha. Ela é a vizinha de cima de uma estrutura complexa, a coluna cervical. Se ignorarmos o pescoço, nossa reabilitação será apenas um paliativo temporário. A biomecânica nos ensina que a postura de cabeça anteriorizada é uma das grandes vilãs. Quando a cabeça se projeta à frente, ocorre uma tensão passiva nos músculos supra- e infra-ióideos, que passam a atuar como âncoras, puxando a mandíbula inferior e posteriormente. Isso altera o repouso mandibular e esmaga o delicado disco articular. Por isso, a estabilização cervical é um pilar inegociável. Ensinar o paciente a realizar a retração do queixo, aquele movimento de crescimento axial em frente ao espelho, é devolver o eixo de equilíbrio para toda a engrenagem mastigatória. A progressão do tratamento exige exercícios de controle motor. Não buscamos apenas força, mas precisão. Usamos espelhos para que o paciente visualize desvios e aprenda a abrir a boca em uma linha reta, sem as danças laterais que denunciam a falta de coordenação. À medida que introduzimos exercícios de estabilização segmentar e coordenação entre os músculos abaixadores e elevadores, estamos reeducando o cérebro sobre como operar essa máquina. É aqui que a mente encontra a articulação. O bruxismo e a tensão emocional muitas vezes transformam a face em um campo de batalha blindado. Nossa missão é ensinar o paciente a reconhecer esses hábitos parafuncionais, desarmando o gatilho do estresse antes que ele se torne um espasmo muscular. O objetivo final é restaurar o equilíbrio cinético funcional, onde a fala, a mastigação e o sorriso voltem a ser atos de liberdade e não de sofrimento. Quando o pescoço se alinha e a mandíbula flutua em equilíbrio, encerramos o ciclo da dor e devolvemos ao paciente o comando de sua própria arquitetura biológica.